Nessa semana eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis que eu já fiz nesses mais de 4, 5 anos empreendendo com a minha própria empresa. Eu tive que tomar algumas decisões com relação ao que a gente está fazendo ou o que a gente precisa fazer para enfrentar a crise do coronavírus no Brasil e no nosso negócio. Antes de começar a falar sobre tudo isso, se você caiu agora no canal, não sabe quem eu sou, muito prazer, meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou empreendedor e especialista em investimentos. Tenho uma fintech, uma empresa de tecnologia que é o maior buscador de investimentos do Brasil. A gente funciona como se fosse um Google, um Buscapé, um Trivago de investimentos, para você encontrar as melhores opções para investir o seu dinheiro de forma totalmente gratuita. E nesse canal aqui eu falo sobre investimentos e empreendedorismo, faço tudo isso também no meu Instagram, me segue lá, é @BernardoPascovitch, link está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Falando um pouco da nossa situação atual frente ao que tem acontecido. Bom, coronavírus não é novidade para ninguém, que tem afetado mercados, tem afetado empresas, tem afetado diversos negócios, né, em todo o Brasil, em todo o mundo, com risco muito grande de empresas quebrarem, empresas fecharem, empresas serem prejudicadas pelo que vem acontecendo. Em virtude disso, ou por causa de tudo isso, eu até fiz alguns outros vídeos aqui comentando sobre esse momento, como que você, empresário, empreendedor, ou mesmo funcionário, né, o que está acontecendo com os negócios no Brasil e no mundo. Por conta de tudo isso, já vinha me preocupando e conversando com muitos empreendedores, amigos, mentores, especialistas, para entender o que cada um estava planejando, o que cada um estava pensando para esse momento. E aí, eu vi um estudo, e para mim é difícil falar tudo isso, porque são vidas de pessoas, né? São funcionários, são pessoas que dependem de dinheiro, é a minha vida que depende da empresa, né? Do IUB, de tudo que eu faço aqui, é uma história, a gente tem mais de 200 mil usuários todos os meses, que dependem dos nossos conteúdos, da nossa ferramenta, da nossa empresa, para poderem investir melhor o seu dinheiro, para poderem encontrar melhores opções de investimento. Então tudo isso é super delicado. Mas o que eu tenho visto, o que eu ponderei muito? Vi um estudo, se você quiser depois eu posso mandar, da Sequoia. A Sequoia é um dos principais fundos de investimento em startups do mundo. E nesse estudo do Sequoia, eles estavam analisando como que startups, como que empresas, pequenos e médios negócios passaram pela crise lá em 2008, a grande crise financeira de 2008 que prejudicou países em todo o mundo. Economias, né, empresas, famílias, casas, etc. E aí tem um gráfico muito interessante chamado Death Spiral, que é a espiral da morte. É o seguinte, tem duas empresas, a empresa A e a empresa B, as duas empresas estão no mesmo momento de vida, na mesma trajetória de crescimento, na mesma trajetória de custos e gastos mensais. Aí em determinado momento vem a crise e as duas empresas precisam reagir. Só que cada empresa escolhe uma alternativa diferente para fazer essa reação e para se posicionar frente à crise que está acontecendo. A empresa A, ela decide no dia 0, no dia 1 de quando a crise chega, claro que é um pouco de força de pressão, mas assim que a crise chega, a empresa A, ela corta em 50% todos os seus gastos. Então, dispensa funcionários, reduz salário, reduz custos de marketing, de aluguel, custos fixos, de operação, tudo que ela pode reduzir, ela reduz em 50%. E aí, consequentemente, o gasto dela que estava aqui cai para metade. Então ela se transforma, e tudo isso muito rápido, né? Ela se transforma rapidamente, de forma muito eficiente, de forma muito certeira, ela consegue reduzir em 50% dos seus gastos, quase que claro que não é de uma noite da noite para o dia, mas em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos dias. Legal. O que acontece com a empresa A? Ela consegue passar durante essa crise de certa forma mais estável, ela consegue atravessar essa crise, atravessar esse momento difícil de crise, sem sofrer muito e sem ter uma grande perda da sua capacidade produtiva, da sua capacidade de fazer negócios. Ou seja, ela sobrevive. A grande mensagem aqui é a empresa A consegue sobreviver e consegue passar pela crise. Do outro lado tem a empresa B. A empresa B, ela decide não fazer um corte de 50%, né, super radical e super rápido da noite para o dia, ela resolve fazer pequenos cortes ao longo do tempo
ao longo das semanas, ao longo dos meses, conforme a crise vá piorando e a crise vá deteriorando a situação da empresa, a situação de entrada de receita, de faturamento e tudo mais. Qual que é o resultado? A empresa B, ela, por não tomar nenhuma medida muito abrupta e muito mais rápida para conter a crise, ela vai aos poucos morrendo. E por isso que o nome é Death Spiral, porque a espiral da morte, ela vai, na verdade, caindo, né? Circulando e vai caindo até morrer. Ela não consegue passar pela crise, ela não consegue passar por esse momento tão difícil de receitas caindo, faturamento caindo e todo o resto. Isso foi um cenário da crise de 2008. A crise de 2020, todo mundo dizendo que ela é muito pior do que a crise de 2008, porque a gente está numa situação de pessoas fechadas nas suas casas, cidades fechadas, comércio fechado, nada praticamente funcionando no Brasil e no mundo. Então, quando eu vi todo esse estudo e quando eu analisei essa situação, eu falei, o IAB precisa reagir rapidamente, a gente precisa fazer alguma coisa rapidamente para não perder e não ser prejudicado por essa crise, não ser prejudicado por tudo que pode acontecer e por tudo o que pode piorar do que já piorou. E aí fiz algumas conversas com os gestores aqui da empresa, são eu e mais 4 gestores, um de programação, um de marketing, uma de conteúdo e uma de financeiro, da área financeira. E aí eram várias as possibilidades que existiam. A gente fez primeiro um grande planejamento, uma grande projeção financeira em vários cenários de queda de receita, de aumento de receita, de tempo em que essa crise pode perdurar, custos, etc. E a gente viu que precisava tomar alguma decisão rápida e alguma decisão relevante para impedir um problema maior, para impedir que o buraco ou que o problema chegasse até nós. Até algumas pessoas no IAB perguntaram ou provocaram positivamente, falando, alguns dos gestores, né, que participavam dessas reuniões, falando, olha, será que a gente não está sendo muito radical? Será que a gente não está já cortando muitos custos, pensando em reduzir salário, etc., sem saber exatamente quais são os efeitos dessa crise, sem saber se nós vamos realmente ser afetados por essa crise toda e por todo esse problema? E a minha resposta, eu como, enfim, CEO, né, quem toma as decisões, e a minha tarefa, eu tenho pensado muito sobre isso, né, como CEO, minha tarefa é ouvir todo mundo, ponderar sobre tudo o que dizem e tomar a melhor decisão que eu acredito que seja, não para mim, mas para a empresa. E aí eu falei, se a gente fizer isso, se a gente esperar o problema chegar até nós, a gente vai morrer. Se a gente esperar para reagir depois que o problema nos afetar, a gente vai fazer exatamente o que a empresa B fez na crise e a gente vai entrar na espiral da morte, vai cortar custos aos poucos e vai morrer. A gente precisa ser empresa A, a gente precisa fazer tudo o que for preciso para cortar custos, para reduzir gastos, para reduzir e fazer tudo o que é necessário e possível de ser feito para minimizar os efeitos dessa crise. E aí, foi nessa semana que as decisões foram tomadas por mim, principalmente, que eu decidi então o que a gente ia fazer, qual seria o panorama de cenário que eu queria adotar na empresa. E aí minhas decisões foram difíceis para mim, os gestores ficaram abalados, eu não conseguia dormir também, mas as decisões que a gente tomou e que eu tomei foram as seguintes. Primeiro, a gente tem reduzido todas as ferramentas possíveis e imagináveis que nós utilizamos na empresa. Quando eu falo ferramenta, vamos pensar que o IAB, a minha empresa, é uma empresa de tecnologia. Então a gente tem ferramenta para enviar e-mail, tem ferramenta para enviar cadastro, tem ferramenta de gerenciamento de marketing, tem ferramenta de gerenciamento de usuários, tem muitas ferramentas utilizadas no dia a dia da empresa. E essas ferramentas normalmente elas são cobradas em dólar, ou seja, são ferramentas que já são caras e agora com o dólar alto são mais caras ainda. Então eu fiz um exercício com o time, nós cancelamos todas as ferramentas possíveis de ser canceladas, nós cancelamos, e as que não foram canceladas nós entramos em contato com as empresas pedindo desconto. Pedimos desconto para todas as empresas e recebemos muito desconto. Foi muito legal, fiquei impressionado, não esperava que essas empresas em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, muito grandes, muito maiores do que nós,
fossem se sensibilizar, não só com a gente, né, mas com tudo que está acontecendo, e fossem realmente oferecer esse desconto. E várias ofereceram desconto. Foi a primeira medida que nós fizemos, deu muito certo. Cortar ferramentas e pedir desconto. Terceira medida, nós cancelamos o nosso aluguel. A gente ficava num coworking, um espaço compartilhado super legal aqui de São Paulo, que eu gosto muito, um ambiente com área verde, um ambiente bonito, agradável, uma parte ao ar livre, uma energia super legal, mas eu falei, a gente não sabe quanto tempo vai ficar parado, a gente não sabe se vai ficar parado abril, já está em março, né? Estava parado em março, agora é abril, maio, junho. Nos Estados Unidos, Europa, tem gente falando que essa crise pode durar, fechamento, quarentena até agosto, setembro, e pagar o que a gente pagava de aluguel para ficar fechado sem usar o espaço é um impacto financeiro muito grande para a gente. É verdade que essa empresa responsável pelo coworking, que administra esse espaço compartilhado, até deu descontos muito agressivos, deu um desconto de 70%, 80% para os residentes, então nosso aluguel ele veio para um preço muito menor, mas mesmo assim, dinheiro é dinheiro, e dinheiro nesse momento, é uma frase que eu vi também nesses estudos, que é dinheiro é king, ou seja, dinheiro é rei, dinheiro é a coisa mais importante que tem agora para você não morrer, para você sobreviver. Então pensando nisso, eu achei melhor cancelar o aluguel. Claro que eu não cancelei da noite para o dia, eu vou pagar, a gente, o IEB vai pagar agora em abril, justamente para, eu tenho tido uma cabeça de não fazer com os outros o que eu não quero que façam comigo. Então não quero que ninguém cancele o contrato que tem com o IEB, então não cancelei o contrato de imediato, mas a gente cancelou a partir de maio. Essa foi a terceira medida adotada. A quarta medida foi direto no bolso de todo mundo que trabalha no IEB, que é fazer uma redução de remuneração. Então conversei com todos da empresa, disse que era uma proposta, não é uma obrigação. Se alguém não quiser aceitar ou se não quiser participar desse momento, poderia, claro, sair da empresa. Mas a gente fez uma redução de remuneração de 20% na remuneração de todo mundo da empresa, justamente, poxa, tinha alguém aqui, justamente para atravessar esse momento de uma forma melhor. Cancelar as ferramentas, cancelar o aluguel, o desconto das ferramentas, tudo isso alivia financeiramente a empresa e ajuda financeiramente, mas não era suficiente para encontrar esse ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar financeiramente. E fazendo, claro, projeções de queda de receita, toda essa projeção de crise continuando por muito tempo. E aí eu decidi e propus ao time uma redução de remuneração de 20%, na remuneração de absolutamente todo mundo do IEB. Uma coisa muito difícil de fazer, é difícil você fazer uma redução de remuneração. É injusto muitas vezes pedir isso para as pessoas. As pessoas dependem desse dinheiro para viver, eu dependo para viver, mas todo mundo depende para viver, depende para pagar contas, depende para pagar alimentação, depende para... Enfim, até uma pessoa do IEB que falou, olha, não vou ter dinheiro para pagar minhas contas com essa redução. Mas não tinha o que fazer, e a minha alternativa era não fazer a redução de remuneração, mas dispensar algumas pessoas da empresa. E dispensar nesse momento é péssimo, né? Eventualmente as empresas tenho que dispensar, isso tem sido feito por várias empresas, vários amigos meus empreendedores, outros negócios que eu conheço. Então, eventualmente isso aconteça e tenha que acontecer, de ter uma dispensa de trabalhadores e pessoas do seu negócio. Mas gerar desemprego agora, essa pessoa vai ter uma dificuldade gigantesca de se recolocar no mercado no meio da crise. Então, eu achei por bem, conversando com os outros gestores, reduzir as remunerações ao invés de dispensar, ao invés de reduzir o time. De novo, é uma decisão muito difícil, é uma decisão complicada, tem um impacto grande na vida das pessoas, mas foi o melhor que a gente conseguiu chegar, o melhor que a gente conseguiu entregar para passar por esse momento muito difícil. Não gerar desemprego, não gerar uma redução no time, mas tentar deixar todo mundo unido, tentar deixar o time unido, tentar deixar a empresa coesa, para juntos, todos, conseguirem passar por esse momento, conseguirem focar em reduzir custos, aumentar faturamento, produzir cada vez mais, para passar por esse momento tão difícil. Tem casos de praticamente todas as empresas do mundo estão sofrendo e estão passando por alguma dificuldade, salvo raríssimas exceções.
a gente naturalmente passaria por esse problema, passaria por essa dificuldade, tanto é que a crise começou a bater na nossa porta e não tinha outra alternativa. Realmente eu não quero aqui, enfim, estou compartilhando um pouco das nossas decisões para te ajudar na sua empresa, seja você funcionário, seja você dono do seu negócio, para você ajudar os responsáveis da empresa, ou você como responsável, para ajudar a passar melhor por tudo que está acontecendo, mas realmente não tinha outra alternativa que causasse menos impacto na vida de todo mundo. É muito difícil, eu acredito que a gente vai passar por esse momento, tenho fé no nosso time, fé na empresa, fé nos produtos, nos nossos usuários, a gente vai conseguir atravessar esse momento difícil, mas tudo depende de como ou quão problemática vai ser essa situação nos próximos tempos, nos próximos meses, nas próximas semanas. Quis compartilhar, de novo, o que eu fiz, quais foram as minhas decisões para te ajudar no seu negócio, seja você dono do negócio, seja você trabalhador, até para pensar melhor quais são as possibilidades e as decisões nesse momento tão difícil. Espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado do conteúdo. Deixa o seu like, isso é muito, muito importante para mim, ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Se inscreve também no canal, é de graça, não custa absolutamente nada. Ativa as notificações, só clicar no sininho para você receber o alerta dos próximos vídeos que eu postar. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que também possam se interessar e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado, tchau!